Ele tinha tudo que um homem precisava para ser respeitado no interior de Minas Gerais em 1924. Terras férteis herdadas do pai e triplicadas com o próprio suor. Um nome que abria portas em 3 municípios sem precisar bater. Gado gordo pastando nos campos da fazenda Santa Bárbara. Trabalhadores leais que ficavam não pelo salário, mas pelo respeito que ele devolvia a cada um deles. Por fora, Ricardo Alcântara era a imagem do que qualquer família da região chamaria de um bom partido. O tipo de homem que as mães apontavam discretamente para as filhas durante a missa de domingo, com um sorriso contido e os olhos cheios de cálculo. Era alto, de ombros largos, mãos que mostravam que não havia se poupado do trabalho mesmo quando podia. Tinha uma voz pausada, o tipo de voz que não precisa se elevar para ser ouvida e que por isso mesmo era ouvida por todos. E tinha, escondido atrás de toda essa solidez, uma ferida que não havia fechado em 2 anos e que sangrava silenciosamente toda vez que alguém pronunciava as palavras amor verdadeiro perto dele. O nome dessa ferida era Marcelina. Você consegue imaginar abrir mão de tudo que você é por fora para descobrir se alguém consegue te amar por dentro? Abrir mão do nome, da roupa boa, do cavalo de raça, de tudo que o mundo usa para te definir, e sair por aí sendo apenas um homem, sem nada mais do que isso? E imagina então descobrir que a pessoa que te amou assim, que te viu sem nenhum enfeite, e mesmo assim ficou, era exatamente aquela que todo o resto do mundo havia decidido ignorar? Isso aconteceu em agosto de 1924, numa cidadezinha chamada Ribeiro das Pedras, encravada entre morros de barro vermelho no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, onde os segredos cresciam junto com o mato nas beiradas da estrada, e onde o julgamento das pessoas chegava mais depressa do que qualquer carta. E essa é a história de Ricardo Alcântara, o homem que fingiu ser pobre para encontrar uma esposa e que só foi amado de verdade pela mulher que o mundo inteiro havia resolvido descartar como se ela não valesse coisa nenhuma. Mas antes de continuar, se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal Contos de Antigamente, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conto. São histórias como essa, de amor verdadeiro e superação, que a gente guarda no coração por muito tempo depois que terminam. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Qual cidade? Qual estado? Fico feliz em saber que esses contos chegam até você. Agora vamos voltar para Ricardo e para a história que mudou a vida de 2 pessoas que o destino havia cansado demais antes de finalmente juntar. Não que Ricardo gostasse de pensar em Marcelina. Havia treinado a si mesmo para afastar esse pensamento com a mesma disciplina que usava para acordar antes do sol e resolver os problemas da fazenda antes que o calor do meio-dia chegasse. Mas certas coisas não obedecem à disciplina, e Marcelina era uma delas. Ela havia aparecido na sua vida há 4 anos, através de uma apresentação num baile em Patos de Minas, filha de uma família de posses medianas, que tinha muito mais ambição do que recursos. Era bonita da maneira que chama a atenção numa sala, sabia conversar no momento certo, sabia rir no momento certo, e havia olhado para Ricardo com aquele tipo de olhar que um homem convence a si mesmo que é amor, quando na verdade é cálculo bem feito. 2 anos de namoro, uma proposta aceita com sorrisos e lágrimas emocionadas, um noivado anunciado nas rodas sociais de 2 municípios. E então, numa sexta-feira de novembro de 1922, um mês antes do casamento marcado, Marcelina havia mandado sua irmã mais nova entregar um bilhete dobrado na porteira da fazenda. 3 linhas. Dizia que havia aceitado a proposta do Barão Carvalho Filho de São Paulo, homem de fortuna que Ricardo nunca haveria de igualar, que esperava que ele compreendesse, que desejava a ele boa sorte. Ricardo havia relido aquele bilhete 4 vezes em pé no corredor da fazenda,
com a luz da tarde entrando pela janela de lado e desenhando sombras no chão de madeira. Depois, havia dobrado o papel com cuidado excessivo, o tipo de cuidado de quem não sabe o que fazer com as mãos, e guardado no bolso da camisa. Havia saído para fazer uma vistoria no pasto do norte, que não era necessária, ficado lá até anoitecer, com os bois ao redor e o silêncio pesado do campo mineiro em novembro. E não havia chorado, porque Ricardo não era do tipo que chora fácil. Mas havia sentido, pela primeira vez na vida adulta, que havia sido tolo, que havia confundido interesse com amor, cálculo com sentimento, e que ele, com toda a sua inteligência nos negócios, havia sido o homem mais ingênuo do Alto Paranaíba. O que ficou depois de Marcelina não foi saudade dela. Foi a desconfiança, uma desconfiança sutil, viscosa, que escorregava para dentro de cada nova situação, de cada novo rosto feminino que olhava para ele com interesse. A pergunta havia se instalado nele como inquilino ruim que não paga aluguel e não vai embora. Será que olha para mim ou para o que eu tenho? 2 anos depois do bilhete, Ricardo Alcântara tinha 34 anos, uma fazenda próspera, nenhum namoro e uma solidão que às vezes doía nos ombros como peso físico, como coisa que a pessoa carrega o dia inteiro e só percebe o quanto pesa quando para de andar. Foi sua mãe, Dona Cecília, quem havia plantado a semente que iria mudar tudo, mesmo sem saber que estava fazendo isso. Dona Cecília havia morrido 18 meses antes, num março com chuva demais. Havia deixado para Ricardo as joias simples que usava, 1/3 de contas de madeira escura que suas mãos haviam polido ao longo de décadas de rezas, e uma conversa que havia acontecido 3 semanas antes de ela partir. Naquela tarde, os dois tomavam café na varanda, enquanto a chuva fina molhava as folhas das mangueiras do quintal, e Dona Cecília havia olhado para o campo com a expressão de quem está resolvendo contas antes de uma viagem longa. Havia dito sem preâmbulo que estava preocupada com ele. Ricardo havia argumentado que estava bem, que a fazenda estava bem, que não havia do que se preocupar. Ela havia sacudido a cabeça devagar, com aquela paciência que as mães guardam só para os momentos que importam de verdade, e dito que não estava falando da fazenda, estava falando dele, do homem que havia ficado dentro do fazendeiro. E havia completado com a voz que ela usava quando estava gravando coisas nas palavras, que quando ele encontrasse a mulher que o amasse sem saber o que ele tinha, sem ver a fazenda, sem sentir o cheiro do dinheiro por perto, aí ele teria encontrado a única coisa que toda aquela terra não havia conseguido lhe dar, que ele precisava procurar essa mulher no lugar certo, não onde as pessoas o conheciam como Ricardo Alcântara, dono da Santa Bárbara, mas onde ele fosse apenas um homem. Ricardo havia guardado aquela conversa como se fosse um mapa dobrado que ele não sabia ainda onde usar. Mas em julho de 1924, numa noite sem sono, em que a solidão havia pesado mais que o costume, ele havia aberto o baú no canto do quarto, tirado um par de calças de algodão surrado, uma camisa remendada que havia pertencido a um peão que foi embora 2 anos antes, e um chapéu de palha com a aba gasta e uma listra de suor na parte de dentro que não era a sua. Havia se olhado no espelho grande do quarto, vestido naquelas roupas, e pela primeira vez em muito tempo havia visto um homem no espelho sem conseguir dizer exatamente qual era a fazenda desse homem, qual era o nome dele nos cartórios, qual era o preço do gado dele. Havia visto apenas um homem, e havia decidido que era esse homem que ia descobrir se ainda havia no mundo alguém capaz de gostar do que via. Seu capataz, Bento, homem de poucas palavras e muito senso prático, havia ouvido o plano no dia seguinte com a expressão de quem está ouvindo alguém dizer que vai amansar a fera com a mão aberta. Havia tentado 3 argumentos racionais. Ricardo havia respondido cada um com calma e terminado dizendo que Bento ficaria responsável pela fazenda pelo tempo que fosse necessário,
que ele iria a Ribeiro das Pedras como Rigo, um tropeiro sem emprego fixo, e que, se Bento dissesse uma palavra a qualquer pessoa sobre o assunto, iria levar um tempo longo para perdoar. Bento havia ficado quieto, porque conhecia Ricardo o suficiente para saber que quando ele dizia algo com aquela voz, a conversa estava terminada. Na manhã seguinte, Ricardo Alcântara montou numa mula velha emprestada, deixou o cavalo bom no estábulo e partiu pela estrada de barro vermelho em direção ao Alto Paranaíba, com o terço de contas de madeira da mãe no bolso da camisa, e a única certeza de que estava fazendo a coisa certa, porque ainda não havia nenhuma outra coisa que lhe soasse melhor do que aquela. A viagem levou 2 dias. 2 dias de estrada de terra e sol de agosto, e o balanço preguiçoso da mula velha, que não havia sido jovem em muitos anos, mas que cumpria o que precisava sem reclamar. Ricardo havia dormido numa venda no meio do caminho, numa rede que cheirava a terra e a fumo, comido feijão com farinha que havia sido feito sem cerimônia e que havia sido, de alguma maneira, mais satisfatório do que o jantar servido na louça boa da fazenda Santa Bárbara na véspera. Havia acordado com o galo antes do sol e retomado a estrada antes que o calor chegasse, e chegado a Ribeiro das Pedras numa tarde de terça-feira, quando o sol ainda estava alto, mas já havia perdido a ferocidade do meio-dia e a cidade tinha aquela luz dourada de fim de tarde que faz qualquer lugar parecer mais bonito do que é. Ribeiro das Pedras não era o tipo de cidade que aparecia nos mapas dos viajantes importantes. Era o tipo que existe porque alguém parou ali um dia, construiu uma casa e os outros foram chegando por preguiça de andar mais. Tinha uma rua principal de chão batido que ficava cor de ferrugem quando chovia e cor de poeira quando não chovia, um armazém que funcionava também como ponto de correio e de fofoca da região, uma igrejinha branca com uma campânula pequena que dobrava nos domingos com determinação de fazer-se ouvida no município inteiro, uma pensão administrada por Dona Filomena, mulher de 50 e poucos anos que conhecia o nome de cada hóspede que havia passado por ali nos últimos 20 anos e se orgulhava disso como de uma conquista, e casas espalhadas com quintais de terra, galinhas e o tipo de silêncio que vem não da ausência de barulho, mas da ausência de pressa. Ricardo chegou, desceu da mula, amarrou o animal no poste de madeira em frente ao armazém e entrou com o passo devagar de quem não está com pressa e não tem obrigação de parecer que tem. O interior do armazém cheirava a café torrado, farinha de milho e sabão em barra, o cheiro específico de comércio de cidade do interior que é igual em toda Minas e que a pessoa nunca esquece depois que cheira uma vez. Atrás do balcão, havia um homem de uns 60 anos, de bigode grisalho bem aparado e óculos de aros finos que desciam levemente pelo nariz, que olhou por cima das lentes com aquela curiosidade cordial que é a especialidade dos donos de armazém de cidade pequena. A mistura perfeita de boa educação e avaliação silenciosa. Era seu Antônio, como Ricardo viria a saber, homem que parecia ao mesmo tempo saber tudo e não falar nada sem que fosse necessário, o que o tornava valioso de maneiras que só quem o conhecia bem percebia. Ricardo se apresentou como Rigo, disse que vinha do sul do estado, que havia trabalhado em tropas, mas estava procurando algo mais fixo, talvez uns bicos em fazendas da região até algo melhor aparecer. Seu Antônio o ouviu com atenção. Fez 2 ou 3 perguntas breves e soube de imediato que o rapaz tinha mais educação do que a roupa sugeria. Mas era do tipo que não empurra a curiosidade onde não é convidado. Indicou a pensão de Dona Filomena para pouso. Disse que havia 1 ou 2 propriedades menores nos arredores que sempre precisavam de braços, e colocou na frente de Ricardo uma cuia de café, sem que ele pedisse. Porque era assim que seu Antônio recebia os estranhos que havia decidido, antes da segunda frase, que eram de boa índole.
Nos primeiros dias, Ricardo cumpriu seu papel com a disciplina de quem planejou uma coisa e não vai deixar a execução estragar. Acordava cedo, perguntava por trabalho, aceitava bicos modestos aqui e ali, carregava sacos, ajudava a consertar uma cerca quebrada numa propriedade pequena, a 2 quilômetros da cidade. Comia na mesa comum da pensão de Dona Filomena, ouvia as conversas sem forçar participação, observava. Ribeiro das Pedras tinha uma hierarquia social que não precisava ser explicada porque estava escrita em cada gesto de cada pessoa. Havia as famílias de posses que frequentavam a missa no banco da frente e eram cumprimentadas primeiro por todos. Havia as famílias de posses médias que ficavam no meio e se esforçavam para ser confundidas com as da frente. E havia os que ficavam atrás, que eram cumprimentados de volta quando cumprimentavam, mas não antes. A família mais visível da primeira fila era, sem nenhuma dúvida, a dos Galvão. Dona Perpétua Galvão era viúva de um fazendeiro que havia morrido deixando bens consideráveis e uma reputação que ela administrava com a seriedade de quem administra um patrimônio, porque era exatamente o que era. Mulher de uns 56 anos, de postura tão ereta que parecia que havia nascido com régua na coluna, de voz sempre controlada e sorriso que ela ligava e desligava com a precisão de quem sabe exatamente o que cada expressão custa e o que rende. Sua filha Lavínia era bonita da maneira decorativa e bem cuidada de quem nunca teve motivo para desenvolver nada além da aparência, 23 anos. Cabelos claros e um jeito de entrar num ambiente que sugeria que ela sabia que estava sendo observada e achava justo. Ricardo percebeu, já na primeira semana, que Lavínia havia decidido que o tropeiro novo era interessante. Ela passava pelo armazém com mais frequência do que as compras da casa justificavam. Sorria para ele com o tipo de sorriso que nos bailes da cidade teria funcionado sem esforço. Ricardo retribuía com educação e mudava de assunto. Ela avançava um passo. Ele recuava 2. Era uma dança que ele conhecia bem o suficiente para não se enganar sobre o que era e o que não era. E foi numa tarde de quinta-feira, 6 dias depois de ter chegado em Ribeiro das Pedras, que Ricardo ouviu o nome de Alice pela primeira vez. Estava no armazém de seu Antônio quando 2 mulheres entraram conversando com a desinibição de quem fala de assuntos privados em público porque nunca considerou que a pessoa do assunto pudesse merecer privacidade. Uma delas disse que havia encomendado uma blusa para um batizado com aquela costureira da Rua do Cruzeiro porque era barata, mas que esperava que ficasse pelo menos apresentável. A outra disse que Alice Ferreira era capaz com a agulha, isso ninguém negava, mas que era um caso perdido em tudo o mais. Filha do professor que havia morrido deixando dívidas pequenas, mas suficientes para manchar um nome, sem família de prestígio, sem dote, 26 anos e solteira de uma maneira que a cidade havia deixado de achar que ia mudar. Trabalha que nem homem para se manter, disse a primeira, com o tom levemente escandalizador de quem acha que trabalhar para se sustentar é uma característica quase embaraçosa numa mulher de certa idade. A outra concordou com um ruído de boca, que significava concordância sem precisar se comprometer com palavras. Ricardo havia fingido que estava muito interessado nas sementes de abóbora na prateleira à sua esquerda, mas o nome havia ficado: Alice Ferreira, costureira, Rua do Cruzeiro, a que ninguém queria. Não foi naquela tarde que ele foi até lá. Foi 2 dias depois, numa quinta-feira em que o céu havia fechado desde o meio-dia com aquelas nuvens pesadas de cor de chumbo que o interior de Minas conhece bem quando a chuva está com vontade de demorar. Ricardo havia saído para um bico numa propriedade pequena no início da manhã e voltado antes do esperado porque o serviço terminou cedo. Estava caminhando de volta para a pensão quando a chuva decidiu que era hora, sem aviso, sem garoa preparatória, direto para o temporal completo,
daquele com água que não cai, mas afoga, que encharca em 30 segundos o que a pessoa achava que estava protegido. Ele correu para a primeira cobertura disponível, que era a varanda estreita de uma casa pequena, na Rua do Cruzeiro, e ficou ali parado, encharcado dos ombros aos pés, tentando decidir se esperava ou corria até a pensão de qualquer jeito. Foi quando a porta da casa abriu e uma mulher apareceu. Ela não parecia assustada com a presença de um homem encharcado na sua varanda, o que já era incomum. Olhou para ele com aquela expressão avaliativa, que não era exatamente desconfiança, nem exatamente curiosidade, mas uma combinação eficiente das duas. Como alguém que está decidindo rapidamente se o que está na frente dela é um problema ou apenas uma circunstância. Tinha cabelos escuros presos com um pente de madeira entalhada que havia visto dias melhores, mas que era guardado com cuidado. Olhos castanhos, de um tom que era quase âmbar na luz fraca da tarde chuvosa. E uma expressão que Ricardo não conseguiu classificar imediatamente, o que era incomum para ele, que havia aprendido ao longo dos anos a ler pessoas com bastante rapidez. Ela perguntou se ele estava bem. Não com a solicitude exagerada de quem quer causar boa impressão, nem com a frieza de quem está irritada com a interrupção. Com a objetividade simples de quem quer saber a resposta, porque a resposta é relevante para decidir o que fazer. Ricardo disse que estava apenas encharcado e pediu desculpa por ter invadido a varanda sem pedir. Ela disse que varanda não se invade, que serve exatamente para isso, e que se ele quisesse esperar a chuva passar, podia ficar ali sem problema nenhum. Ele ficou. A chuva não passou. Ela voltou para dentro e Ricardo ficou olhando para a rua que havia virado um rio de lama vermelha, com a chuva batendo forte no telhado de zinco, um som que enchia o ar e tornava o silêncio entre eles. Ela lá dentro e ele na varanda, uma coisa que tinha textura, que se podia quase tocar. Depois de uns 10 minutos, ela voltou à porta e disse que tinha café passado, se ele quisesse. Não como convite elaborado, não como flerte, não como manobra de nenhum tipo, como oferta simples de uma pessoa para outra pessoa que está parada na chuva. Ricardo aceitou. A casa era pequena e ordeira, com a ordem específica de quem não tem muito, mas cuida do que tem. Uma mesa de trabalho dominava o cômodo principal, coberta de tecidos dobrados com precisão, carretéis de linha em cores variadas e uma máquina de costura velha, mas reluzente de tão bem cuidada, com a correia de couro sem uma rachadura, as peças de metal polidas como no dia em que foram compradas. Nas paredes havia 2 quadros de santos com moldura simples e uma prateleira de madeira com livros. Mais livros do que Ricardo havia esperado encontrar numa casa daquele tamanho, naquele tipo de cidade. E essa prateleira fez com que ele olhasse mais uma vez para a mulher com atenção diferente da primeira. Ela serviu o café numa xícara que tinha uma lasca pequena na borda, sem cerimônia nenhuma, e sentou do outro lado da mesa de trabalho, pegou a costura que havia deixado e voltou ao que estava fazendo enquanto ele bebia. Não tentou preencher o silêncio com conversa de superfície. Apenas costurou, com aqueles movimentos dos dedos que eram tão rápidos e precisos que pareciam acontecer sozinhos, como se a agulha soubesse o caminho e não precisasse de instrução. Ricardo achou aquilo mais agradável do que qualquer tentativa de conversa forçada teria sido. Era o tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para provar que estão se entendendo. Foi ele quem falou primeiro. Perguntou sobre os livros, se ela havia lido todos. Ela levantou os olhos da costura, avaliou brevemente se a pergunta era curiosidade genuína ou cortesia de superfície, e respondeu que a maioria sim, alguns mais de uma vez. Disse que eram do pai, que ele havia sido professor em Ribeiro das Pedras por 30 anos e havia deixado, quando foi embora, apenas aqueles livros, e a certeza de que lê-los era a coisa mais próxima que ela havia encontrado de continuar tendo uma conversa com ele.
Ricardo ficou quieto por um instante, porque havia algo naquela frase que não aceitava a resposta pronta e que pedia respeito na forma de silêncio antes de qualquer palavra. Ela voltou a costurar. A chuva continuou no telhado. O café tinha um amargor bom, de café passado com cuidado, não apressado, e Ricardo ficou ali por um tempo que foi mais longo do que a chuva justificava, percebendo isso, mas não encontrando motivo suficiente para levantar. Quando finalmente foi embora, a chuva havia amainado para uma garoa mansa que molhava o rosto sem incomodar. Ele agradeceu o café. Ela disse que não havia porquê. Ele chegou à porta, parou e disse, sem ter planejado nada disso, que havia reparado que ela costurava sem precisar olhar para os dedos. Ela o olhou com aquela expressão que ele ainda não sabia classificar. Disse que quando se faz a mesma coisa por anos, a mão aprende o caminho e o olho fica livre para outras coisas. Ricardo disse que achava isso admirável. Ela não disse obrigada do jeito comum, que seria apenas educação. Disse que era necessário, que havia uma diferença grande entre as duas coisas. E havia um leve sorriso no canto da boca dela quando disse isso. Um sorriso que não havia sido planejado e por isso mesmo era mais real do que qualquer sorriso ensaiado que ele havia recebido nas últimas semanas. Ricardo Alcântara foi embora pela rua de barro molhado com a sensação estranha de que havia esquecido alguma coisa naquela casa pequena. Mas não conseguia identificar o quê. Dormiu mal naquela noite. Não da maneira angustiante do insone, mas da maneira inquieta de quem está processando algo que o pensamento consciente ainda não terminou de organizar. Ficou olhando para o teto da pensão de Dona Filomena, ouvindo a garoa que havia restado da tempestade bater com leveza no telhado de zinco, e pensou em coisas desconexas que convergiam para o mesmo ponto sem que ele pudesse nomear qual era esse ponto. Pensou na voz dela, direta sem ser grossa, honesta sem ser ingênua. Pensou nos livros na prateleira e no jeito como ela havia dito que eram o mais perto que tinha de continuar conversando com o pai. Pensou no café oferecido sem cerimônia, como se fosse a coisa natural do mundo dar café para um estranho encharcado. Pensou no sorriso do canto da boca que havia aparecido sem permissão quando ela disse que havia diferença entre admirável e necessário. Na manhã seguinte, acordou, tomou o café da pensão e passou 3 vezes pela Rua do Cruzeiro ao longo do dia, com 3 pretextos diferentes para estar naquela direção, todos eles tão precários que ele próprio mal acreditava neles enquanto os inventava. Só na 3ª passagem parou. E o motivo que usou desta vez foi que havia um botão da camisa que estava frouxo há dias e que seria melhor resolver antes que caísse e se perdesse. Alice abriu a porta, olhou para o botão, disse que podia resolver em 5 minutos e que ele podia entrar ou esperar na varanda. Ricardo disse que entrava. Ela foi buscar agulha e linha, e ele entrou pela 2ª vez naquela casa. Desta vez, notou outras coisas que havia perdido na primeira visita. Um vaso de flores silvestres numas jarrinhas de barro na janela, pequenas e roxas, do tipo que cresce nas beiradas dos caminhos e que a maioria das pessoas pisa sem ver. Um caderno de capa dura sobre uma cadeira com um lápis preso entre as páginas, o tipo de caderno que a pessoa carrega para anotar o que não quer perder. A máquina de costura com uma peça de tecido azul, a meio caminho de virar alguma coisa que ainda não havia se revelado. Ela pediu que ele segurasse a camisa esticada enquanto trabalhava no botão. Ficaram próximos, do jeito que o serviço exige, ela com a agulha nos movimentos rápidos e precisos que ele já havia visto da varanda, ele parado, olhando para o topo da cabeça dela porque era o que estava na frente dos seus olhos naquela distância, o pente de madeira entalhado prendendo os cabelos escuros, e percebeu que havia um cheiro de lavanda misturado com o de linha e tecido, que era o cheiro específico daquele ambiente, diferente de qualquer outro lugar em que havia estado.
E havia algo nesse cheiro que ele não sabia descrever, exceto como certo. Ela terminou. Cortou a linha com uma tesourinha pequena. Deu um passo atrás e disse que estava pronto. Ele perguntou quanto devia. Ela disse um valor. Ele tirou do bolso e pagou sem pechinchar, o que pareceu levemente surpreender ela, porque o tipo de pessoa que vem arrumar botão frouxo geralmente tenta negociar pelo menos um pouco. Ricardo disse que ela havia feito rápido. Ela disse que não havia por que fazer devagar. Ele disse que havia ficado mais firme do que o original. Ela disse que botão que ela costura não cai mais. Havia uma convicção tranquila nessa afirmação que não era vaidade, era apenas a constatação de um fato que ela conhecia bem. E Ricardo achou isso mais atraente do que qualquer galanteio que houvesse recebido em anos. Foi embora com o botão firme e a sensação de que tinha que encontrar outro motivo para voltar logo. Na semana seguinte, voltou com um pedaço de tecido que havia comprado no armazém de seu Antônio, dizendo que queria fazer uma bolsa de ferramentas e não sabia cortar direito. Alice olhou para o tecido, olhou para ele e disse com o canto da boca levemente curvado, naquele sorriso que ele havia passado dias querendo ver de novo, que aquela era a desculpa mais improvável que ela havia ouvido em algum tempo para aparecer na porta de uma costureira. Mas abriu a porta assim mesmo e disse para entrar. Foi dentro dessa visita que eles conversaram de verdade pela primeira vez. Não sobre botões, nem sobre bolsas de ferramenta. Alice falou sobre o pai dela, o professor Ernesto Ferreira, que havia passado a vida ensinando as crianças de Ribeiro das Pedras a ler e escrever numa salinha que improvisou na própria casa porque a Câmara Municipal prometia uma escola há 15 anos e nunca cumpria. Falou sobre os livros que ele havia colecionado ao longo de décadas com um salário pequeno, escolhendo cada volume com a seriedade de quem escolhe algo que vai durar mais do que qualquer móvel. Havia, na maneira como ela falava do pai, uma ternura específica de quem amou muito e perdeu cedo. A ternura que já não chora, mas sorri com saudade. O tipo mais suave e mais doloroso de ternura que existe. E Ricardo a ouviu com atenção, que não era cortesia, mas interesse genuíno, fazendo perguntas quando havia perguntas naturais a fazer e ficando quieto quando o silêncio dela pedia silêncio. Ela perguntou num momento de onde ele havia vindo. Ricardo disse do sul do estado, o que era verdade. Ela perguntou se havia família por lá. Ele disse que a mãe havia morrido no ano anterior, o que também era verdade. Ela não disse que sentia muito da maneira protocolar que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer, mas precisam dizer alguma coisa. Ficou quieta por um segundo, com a agulha parada, e disse que perder a mãe é o tipo de coisa que a pessoa aprende a carregar, mas nunca aprende a não sentir o peso. Ricardo a olhou e disse que era exatamente isso. Ela assentiu com a cabeça, como quem reconhece um sentimento que também conhece por experiência, e voltou a costurar. Ricardo foi embora com a bolsa de ferramentas mal feita sob o braço, e a certeza de que havia algo acontecendo dentro dele que ele não havia autorizado e que não sabia mais como parar. Enquanto isso, Ribeiro das Pedras havia desenvolvido sua própria opinião sobre o tropeiro novo. Os homens achavam que era trabalhador e direto, bons atributos. As mulheres das famílias de posses achavam que era bonito e bem falado de um jeito incomum para a profissão. E essa combinação havia incendiado o interesse de Lavínia Galvão de um jeito que Dona Perpétua não tentou dissuadir no começo, porque ainda não havia razão para isso. Lavínia aparecia onde Ricardo aparecia, no armazém de seu Antônio, na missa de domingo, escolhendo o banco em ângulo que lhe permitia olhar para onde ele estava sentado. Num domingo à tarde, havia chegado com a mãe até a pensão de Dona Filomena com uma cesta de doces, dizendo que era costume da família dar as boas-vindas a forasteiros que ficassem mais de uma semana, o que não era costume de coisa nenhuma, mas que Dona Filomena aceitou com diplomacia e Ricardo com educação,
sem deixar espaço para que o gesto virasse convite para mais nada. Dona Perpétua havia observado esse primeiro encontro com olhos que não perdiam nada. Era uma mulher que havia aprendido a ler as situações sociais com a precisão que outras mulheres aprendiam a abordar, e o que ela leu naquele tropeiro foi que havia mais do que mostrava. A roupa era simples, mas o porte não era de homem que havia sido sempre simples. As mãos mostravam trabalho, mas os olhos não mostravam a ansiedade de quem depende de conseguir o próximo bico para comer. E quando falava, escolhia as palavras de um jeito que não era usual no vocabulário de um tropeiro, mesmo de um tropeiro esperto e lido. Ela não disse nada ainda, mas guardou a observação com o cuidado de quem guarda um documento que pode ser útil mais tarde. Foi seu Antônio quem primeiro disse algo para Ricardo. Era uma tarde de segunda-feira com o armazém meio vazio, e os dois haviam desenvolvido o hábito tranquilo de conversar alguns minutos quando Ricardo passava. Aquela amizade que nasce entre dois homens que se respeitam sem precisar explicar por quê. Seu Antônio estava arrumando os potes de barro na prateleira de trás, quando disse, de costas, sem tom acusatório, apenas observacional, que havia reparado que Ricardo havia passado pela Rua do Cruzeiro umas 3 vezes na semana anterior. Ricardo disse que era um caminho conveniente, dependendo de onde estava vindo. Seu Antônio disse que era, de fato, conveniente se a pessoa estava vindo de lugares onde Ricardo geralmente não estava. Houve um silêncio amigável que se encaixou entre os dois com naturalidade. Depois seu Antônio disse que Alice Ferreira era uma boa pessoa. Uma das melhores que conhecia em Ribeiro das Pedras, o que não era elogio pequeno, vindo de homem que havia conhecido a maioria das pessoas da cidade ao longo de décadas de armazém. Disse que ela havia passado por coisas difíceis, sem deixar que as coisas difíceis passassem por ela de um jeito ruim, e que ele ficaria contente se alguém a tratasse com o respeito que ela merecia. Então, voltou a arrumar os potes como se não houvesse dito absolutamente nada de especial. Ricardo ficou parado por um instante, depois disse que concordava completamente com a avaliação. Seu Antônio assentiu de costas, sem virar, e o assunto ficou ali, dito e entendido sem precisar de mais uma palavra sequer. Na quinta-feira daquela semana, Ricardo voltou à Rua do Cruzeiro com um pedido real desta vez. Tinha um rasgo no joelho da calça de trabalho que estava aumentando a cada dia. Alice examinou o rasgo, disse que levaria um dia, que podia buscar no dia seguinte à tarde. Ricardo disse que estava bom. Pagou o valor antecipado, sem que ela pedisse, e ela olhou para o dinheiro adiantado com uma expressão que estava na fronteira entre surpresa e gratidão. Quando foi buscar a calça no dia seguinte, ela havia feito o conserto com um ponto tão invisível que o tecido parecia que nunca a havia rasgado. Havia passado a mão e dobrado com cuidado. Ricardo disse que estava perfeito. Ela disse que era o que havia sido pedido. Houve uma pausa. Ele não foi embora imediatamente. Ela não disse que estava ocupada. O tempo ficou suspenso por alguns segundos naquele espaço entre o que os dois sentiam e o que nenhum dos dois havia dito ainda. Foi ela quem quebrou o silêncio. Perguntou, com aquela direteza que era a marca dela, se ele havia lido algum dos livros que havia mencionado, se tinha costume de leitura. Ricardo disse que sim, que havia tido acesso a uma boa biblioteca quando era mais jovem. Ela perguntou qual havia gostado mais. Ele pensou por um momento genuinamente e disse que havia um livro de um escritor português, Eça de Queiroz, que havia lido 3 vezes, porque cada vez parecia diferente, revelava uma camada nova que a leitura anterior não havia alcançado. Os olhos dela mudaram de um jeito sutil, mas visível, aquele brilho específico de quem encontrou algo inesperado no lugar mais improvável e fica genuinamente contente com a surpresa. Disse que havia um Eça na prateleira do pai, que havia tentado ler, mas achado difícil de início.
e que havia parado na metade sem conseguir avançar. Ricardo disse que a primeira metade era de propósito difícil, que o livro abria de verdade no segundo terço, e que se ela quisesse podia tentar de novo e depois lhe contar o que havia achado. Ela o olhou. Ele a olhou. Havia naquele olhar a consciência mútua de que ele havia acabado de sugerir que voltaria, de que ela havia aceitado a sugestão ao não recusá-la, de que os dois sabiam isso sem que nenhum dissesse em voz alta. Alice disse que ia tentar de novo, então, com um tom de voz que era neutro, mas que tinha, bem embaixo da neutralidade, uma camada de algo que não era indiferente. Ricardo foi embora pela rua do Cruzeiro com o sol da tarde nos ombros e uma sensação no peito que havia guardado tão fundo há tanto tempo que demorou uns 50 metros para reconhecer o que era. Era esperança. E esperança, para um homem que havia decidido não ter mais isso em matéria de amor, era ao mesmo tempo a coisa mais assustadora e a mais maravilhosa do mundo. As semanas que se seguiram foram tecendo entre Ricardo e Alice algo que nenhum dos dois havia planejado e que ambos foram construindo com a cautela de quem sabe que o que está sendo erguido é frágil e precioso ao mesmo tempo e que pode ser destruído por um gesto brusco. Mas havia também, escondida nessa cautela, uma corrente mais funda que puxava os dois um em direção ao outro com a paciência e a persistência das coisas que são inevitáveis. Numa quinta-feira de manhã, Ricardo havia passado pelo mercado pequeno da cidade para comprar charque e havia visto Alice parada em frente à barraca de tecidos, segurando duas peças ao mesmo tempo com a expressão de quem está resolvendo um problema matemático. Ele havia ficado parado por um momento, observando sem que ela o visse. Havia algo no jeito como ela inclinava levemente a cabeça quando estava concentrada. Um gesto pequeno que ele havia notado antes na mesa de costura e que agora reconhecia como dela, específico dela, do tipo de detalhe que a pessoa começa a catalogar sem perceber porque o outro virou paisagem importante. Ela havia escolhido um dos tecidos, dobrado com cuidado, e colocado debaixo do braço com a satisfação discreta de quem tomou a decisão certa, e quando virou, havia encontrado os olhos de Ricardo. Havia uma fração de segundo de surpresa, antes que qualquer um dos dois soubesse o que fazer com o encontro inesperado. Depois ela disse bom dia com o tom normal dela, e ele disse bom dia com o tom normal dele, e os dois foram parar na mesma barraca de farinha poucos minutos depois porque ambos precisavam comprar farinha, e aquela era a única barraca da cidade que vendia, o que fez Alice soltar aquele riso de corpo que ele havia passado dias tentando provocar, o riso que acontecia quando algo era genuinamente engraçado e ela não conseguia e não queria segurar. Ricardo riu também, daquele riso raro que havia esquecido que tinha, e foram andando pelo mercado juntos, sem que nenhum houvesse proposto isso, cada um comprando o que havia ido comprar, conversando entre uma barraca e outra sobre nada importante e sobre tudo ao mesmo tempo. Na saída do mercado, as compras dela eram pesadas. 3 rolos de linha grossa e um pacote de botões e o tecido escolhido e a farinha, mais do que cabia confortavelmente num único braço. Ricardo havia estendido a mão sem pedir licença, como quem está fazendo a coisa natural, e ela havia deixado ele pegar o pacote mais pesado com a naturalidade de quem aceita ajuda sem drama, sem agradecimento excessivo, sem fazer da coisa algo maior do que era. Caminharam juntos até a rua do Cruzeiro, com as compras divididas entre eles e a conversa acontecendo no ritmo do caminhado, e Ricardo havia pensado, naquele momento, que havia algo profundamente bom em caminhar ao lado de alguém que não precisava preencher o silêncio entre as frases. Na porta da casa dela, quando ela estava descarregando as compras dos braços dele, as mãos dos dois se tocaram por um instante ao transferir o pacote de farinha, um toque rápido e acidental que não durou mais do que 1 segundo. Mas aquele segundo ficou.
Ricardo sentiu como se a pele houvesse registrado o acontecimento de forma separada do resto do corpo, com uma atenção diferente. Ela havia desviado os olhos por um brevíssimo momento, o tipo de desvio que a pessoa faz não de desconforto, mas de consciência, e então havia erguido o olhar de volta com aquela expressão estável que era a dela e dito que estava bom, que dali ela conseguia. Ricardo havia dito que conseguia ver. Ela havia sorrido. Ele havia ido embora pela Rua do Cruzeiro, com o pulso ainda sentindo o eco de um toque que havia durado um segundo. Havia também a tarde de uma sexta-feira em que ele havia chegado à porta dela e encontrado a casa com a janela fechada às 3 da tarde, o que era incomum porque ela costumava trabalhar com a janela aberta para aproveitar a luz. Havia batido. Ela havia aberto com um franzido entre as sobrancelhas, que não era para ele, era para alguma coisa que estava acontecendo por dentro. E havia dito que podia entrar, mas que ela estava tentando resolver um problema com o molde de uma saia que havia aceitado fazer, e que o tecido não estava cooperando da maneira que precisava. Ricardo havia entrado, ela havia voltado para a mesa e durante uns 5 minutos houve apenas o som da agulha e o rangido da cadeira e o frustrado bufar dela que saiu sem que ela planejasse. Ele havia se aproximado da mesa com cuidado de quem não quer atrapalhar, mas está curioso, e olhado para o molde e para o tecido. Havia dito, depois de um momento, que achava que o problema estava na curva do quadril, que o molde estava calculado para um tecido com mais elasticidade e que aquele ali precisava de uma folga maior. Ela havia olhado para ele com as sobrancelhas levantadas. Ele havia ficado um segundo sem saber exatamente como explicar de onde havia vindo esse conhecimento. Porque não era um conhecimento de tropeiro. E havia dito apenas que havia crescido, vendo a mãe costurar, e que algumas coisas ficam. Alice havia olhado para ele por um momento a mais. Depois, havia olhado de volta para o molde com aquela expressão de quem está avaliando uma informação nova. E havia feito o ajuste que ele havia sugerido. O tecido havia assentado. Ela havia ficado quieta por um segundo, depois havia dito, sem virar completamente para ele, que havia ficado certo. E havia naquele ficado certo uma qualidade diferente das outras coisas que ela dizia. Uma qualidade que não era apenas confirmação técnica, era também alguma outra coisa que nenhum dos dois nomeou, mas que ficou no ar da sala por um bom tempo depois. Havia a manhã em que ela havia achado ele sentado na escadinha do armazém de seu Antônio às 7 da manhã, antes de o estabelecimento abrir, lendo um livro fino que havia comprado de um mascate que havia passado pela cidade na semana anterior. Alice havia chegado para comprar linha antes de começar o dia de trabalho e havia ficado parada por um momento antes de ele a ver, olhando para aquele homem que lia de manhã cedo, sentado numa escadinha com o chapéu na cabeça, e a concentração de quem está num lugar completamente diferente daquele onde o corpo está, e havia sentido algo que não havia sentido em muito tempo, que era a vontade de conhecer melhor o interior de uma pessoa. Não por interesse de nenhum tipo prático, apenas porque havia algo ali que parecia valer a pena conhecer. Quando ele havia levantado os olhos do livro e a visto, havia dobrado o livro e dito bom dia com aquele sorriso pequeno que era o sorriso dele, não o sorriso social que ele usava com os outros, o sorriso que ficava levemente mais real quando era para ela. E ela havia se sentado na escadinha ao lado dele porque os dois precisavam esperar. Seu Antônio abrir o armazém assim mesmo e conversaram por 20 minutos sobre o livro dele e sobre um livro dela que havia terminado na noite anterior. E quando seu Antônio havia aberto a porta e os encontrado sentados nos degraus, conversando sobre literatura às 7 da manhã, com a naturalidade de quem faz isso sempre, havia sacudido levemente a cabeça com aquela expressão dele de homem que não está surpreso com nada e entrado para abrir o caixa. Nenhum desses momentos havia sido declaração. Nenhum havia sido promessa.
mas cada um havia sido real da maneira que as pequenas coisas são mais reais do que os grandes gestos, porque as pequenas coisas a pessoa não faz para impressionar, faz porque são o jeito natural de ser com outra pessoa, e é esse o jeito natural que revela tudo. Não havia declarações, não havia promessas. Havia visitas que foram se tornando mais frequentes do que qualquer conserto de roupa justificaria, conversas que duravam mais do que o serviço exigia e um silêncio entre eles que foi mudando de qualidade à medida que as semanas passaram. De um silêncio de estranhos para um silêncio de pessoas que estão começando a sentir que a presença do outro é parte natural do ar que respiram. Ele leu o essa de novo. Ela releu o essa, chegou ao segundo terço como ele havia dito e apareceu no armazém de seu Antônio numa manhã de sábado com o livro debaixo do braço procurando Ricardo, o que era a primeira vez que ela havia procurado ele em vez de esperar que ele aparecesse na Rua do Cruzeiro. Seu Antônio a viu entrar e observou a cena com a expressão discreta de quem está vendo algo que havia esperado com paciência. Disse que Ricardo havia passado cedo, mas estava provavelmente trabalhando na propriedade de Benedito, do outro lado da cidade, e que se ela fosse pela saída sul, provavelmente o encontraria voltando naquela hora. Alice foi. E Ricardo estava de fato voltando por aquele caminho, com a ferramenta no ombro e a poeira da tarde na roupa. E a viu parada na curva, onde a estrada encontrava a sombra das árvores maiores, com um livro na mão e uma expressão que tentava parecer casual, e não conseguia. Completamente. E sentiu alguma coisa mover-se dentro do peito com uma força que o surpreendeu até a si mesmo. Ela disse que havia chegado ao segundo terço, que ele estava certo, que havia uma abertura no livro que a primeira metade não havia prometido. Ricardo perguntou o que havia achado. Ela ficou quieta por um segundo, procurando a palavra certa com o cuidado que ela sempre tinha com as palavras, como se cada uma precisasse ser examinada antes de ser usada. E disse que havia achado que o livro era sobre o quanto as pessoas constroem muros em volta do que mais querem, com medo de que, se mostrassem direito o que querem, pudessem perdê-lo. Ricardo ficou olhando para ela por um momento que durou mais do que o comentário pedia. Disse que era uma leitura muito interessante. Ela disse que era a única que fazia sentido para ela. E havia naquele momento, naquela estrada poeirenta com o sol descendo pelo lado das árvores, e os dois parados a 2 metros um do outro com o essa entre eles como desculpa para estar ali, havia uma tensão suave e elétrica que nenhum dos dois nomeou, mas que ambos sentiram com a mesma intensidade. Ricardo disse que ia até o açougue antes de fechar. Ela disse que estava indo para casa. Os dois foram em direções contrárias. E cada um, no seu caminho, levou consigo aquele momento como se fosse um objeto físico que coubesse no bolso e que a pessoa alcança de vez em quando só para confirmar que ainda está lá. Nos dias seguintes, Ricardo percebeu que havia começado a acordar pensando em Alice, não de maneira dramática ou avassaladora. Acordava com a memória do jeito dela de olhar quando estava avaliando algo antes de responder, da voz que ficava levemente mais aquecida quando estava gostando da conversa, do pente de madeira que ela nunca tirava do cabelo. Era diferente do que havia sentido com Marcelina, completamente diferente, e com a perspectiva que só o contraste dá, ele entendia agora que o que havia sentido antes havia sido mais encantamento do que amor, mais o reflexo de si mesmo no que ela fingia ser do que qualquer coisa genuína. O que havia com Alice era diferente porque ela nunca havia fingido nada. Cada palavra dela era o que era. Cada olhar, cada expressão, cada momento de recolhimento ou de abertura era legítimo, não calculado. E exatamente por isso o peso da sua mentira ia ficando mais pesado a cada visita. Houve uma tarde de sol bom em que estavam sentados na varanda da casa dela, porque ela estava costurando à mão e havia luz suficiente lá fora. E Ricardo havia tentado começar a dizer o que precisava dizer.
havia tomado fôlego e começado com um "tem uma coisa que preciso", que ficou pela metade, porque ela havia levantado os olhos naquele momento exato, com aquele olhar que ficava levemente diferente quando estava com a atenção totalmente nele. E Ricardo havia mudado de assunto de forma tão abrupta que ela havia franzido levemente a testa, mas não havia pressionado, que nunca era o jeito dela pressionar. Enquanto dentro dele essa batalha silenciosa acontecia, a festa de agosto de 1924 chegou. A festa era realizada todo ano no largo, em frente à igrejinha branca, com lanternas de papel colorido penduradas entre os postes de madeira e mesas compridas com comida trazida pelas famílias. E músicos contratados da cidade maior que chegaram com violão, sanfona e um pandeiro que não deixava ninguém parado. Era o tipo de festa que o interior brasileiro faz com a seriedade de coisa importante, porque era o único evento do ano em que toda a cidade se misturava no mesmo espaço ao mesmo tempo, cada família no seu lugar, mas todos debaixo das mesmas lanternas coloridas. Ricardo havia ido porque recusar seria estranho para alguém tentando ser parte da paisagem da cidade. Vestiu a melhor roupa que tinha na versão Rigo, que era a camisa branca que Alice havia remendado e a calça escura com o concerto invisível dela. E foi chegando perto das 7 da noite, quando as lanternas já estavam acesas e a sanfona já havia começado uma valsa, que a brisa da noite levava para além das casas. Ficou uns 20 minutos circulando, conversando com seu Antônio, trocando palavras com o fazendeiro Benedito. Estava de costas para a entrada do largo quando sentiu seu Antônio olhar para um ponto específico com aquela expressão de reconhecimento quieto, e virou. Alice havia chegado. Vestia um vestido que devia ter sido reformado porque caía de um jeito que era simples e ao mesmo tempo perfeito. Azul escuro, com botões brancos pequenos, o pente de madeira no cabelo como sempre, e uma expressão de quem havia decidido vir e estava firme nessa decisão, mesmo que o lugar não fosse exatamente o ambiente onde ela costumava sentir-se bem-vinda. Havia uma dignidade no jeito como ela entrou no largo, que era diferente da arrogância. Era a dignidade de quem já aprendeu que não pode controlar o que os outros pensam e escolheu parar de tentar. Ricardo foi em direção a ela com a naturalidade de quem está fazendo a coisa óbvia. Ela o viu chegando. Algo mudou levemente na postura dela, uma abertura pequena, como quando uma flor que estava fechada decide que o sol está bom o suficiente. Ela disse, "Boa noite." Ele disse, "Boa noite." E os dois ficaram lado a lado olhando para o largo, para as lanternas e as pessoas e a sanfona tocando. E havia entre eles o tipo de conforto que não combina com duas pessoas que se encontraram há menos de um mês. Ele disse, depois de um momento, que o vestido estava bonito. Ela não desviou os olhos das lanternas, mas havia um calor nas bochechas dela que o lampião mais próximo não justificava. Disse que era o mesmo vestido de 2 anos atrás que havia reformado. Ricardo disse que a reforma havia ficado melhor que o original então. Ela o olhou de lado, com o sorriso do canto da boca, o sorriso que ele havia passado semanas tentando provocar, e disse que era o que as boas reformas deveriam sempre fazer. Ficaram assim por um tempo lado a lado, enquanto a festa acontecia ao redor. A sanfona tocou uma valsa lenta e os casais foram para o centro do largo. Seu Antônio passou por perto, olhou para os dois, olhou para a pista de dança, ergueu levemente as sobrancelhas em direção a Ricardo, com a expressão de quem disse tudo o que havia para dizer sem usar uma palavra, e continuou caminhando com a discrição de um homem que sabe o valor do silêncio. Ricardo se virou para Alice. Perguntou se ela dançava. Ela disse que havia aprendido com o pai quando era pequena, mas que fazia muitos anos, que provavelmente havia esquecido. Ele disse que era parecido com o Essa, que no segundo terço a coisa ficava melhor. Ela riu. Não o riso contido de quem está tentando parecer discreta.
Um riso real, de corpo, que durou 3 segundos e iluminou alguma coisa no ar ao redor dela depois que terminou. Ricardo ofereceu a mão. Ela olhou para a mão por um instante, depois olhou para ele e colocou a mão na dele. Foram para o centro do largo. Ela estava levemente desajeitada nos primeiros passos, como havia dito, e ele tampouco era um dançarino excepcional. E por um momento foram 2 adultos tentando lembrar o que os corpos fazem numa valsa. E então a sanfona ajustou o ritmo para algo mais lento e mais simples, e eles ajustaram junto, e ficou fácil, e ficou natural. E Ricardo percebeu que a mão dela na mão dele tinha uma qualidade de encaixe que ele não havia sentido antes, não como metáfora, mas como sensação física real. Como quando uma peça de madeira se assenta no lugar certo e não escorrega. Ela olhava levemente para o lado enquanto dançavam, os olhos nas lanternas. Ele olhava para ela. Havia um momento, em determinado ponto daquela dança, em que os 2 ficaram mais perto do que a valsa exigia estritamente e nenhum dos 2 se afastou. Havia um silêncio entre eles completamente diferente de qualquer silêncio que haviam compartilhado antes. Era o silêncio de algo que não havia sido dito em palavras, mas que estava sendo dito assim mesmo, claramente, sem nenhuma ambiguidade. Alice disse, com a voz levemente mais baixa do que o usual, que havia algo diferente nele. Ricardo perguntou o que queria dizer. Ela ficou quieta por um momento, procurando a frase certa, com aquele cuidado dela. Disse que a maioria das pessoas que ela conhecia em Ribeiro das Pedras, quando olhava para ela, via a filha do professor, a costureira, a que está sobrando. Mas que quando ele olhava para ela, tinha a sensação de que estava vendo outra coisa, que estava vendo ela. E que não estava acostumada com isso e não sabia ao certo se devia confiar nessa sensação. Ricardo a olhou, e havia naquele momento a palavra verdade formada em algum lugar dentro dele, a necessidade de dizer tudo, de contar, de colocar na mesa o que ele era e por que havia chegado ali e o que havia acontecido desde a primeira tarde de chuva que havia mudado tudo. A palavra verdade estava na ponta da língua, e então Dona Perpétua apareceu ao lado deles. Não de forma grosseira. Perpétua nunca era grossa, era pior, era elegante. Chegou com um sorriso vasto e disse que ia interromper só um instante, e antes que qualquer um dos 2 pudesse reagir, havia colocado a mão no braço de Ricardo e dito que precisava apresentá-lo a algumas famílias da cidade, que era uma ocasião social e que ele ainda não havia sido devidamente introduzido. Havia olhado para Alice com aquele sorriso que não dizia nada expressamente, mas que dizia tudo nas entrelinhas. O tipo de sorriso que é um marcador de território disfarçado de cortesia social. Ricardo havia sentido a mão de Alice afrouxar na dele. Havia olhado para ela e visto a Alice que a cidade conhecia voltar para o lugar da Alice que havia estado ali, a que ficava quieta e olhava levemente para o lado. Havia visto essa mudança e sentido uma raiva surda no peito que não podia mostrar sem comprometer tudo. Havia dito a Perpétua que precisava de 1 minuto. Ela havia sorrido e dito claro que esperava ali mesmo, ficando presente como um peso no ar entre eles. Ricardo havia olhado para Alice e dito em voz baixa que ia voltar. Alice havia dito que ele não precisava, que a festa era longa e havia muitas pessoas. Havia nessa frase um recolhimento que doeu de um jeito físico, como beliscão no lugar errado. Ele havia dito o nome dela, apenas Alice, com uma voz que tentava ser promessa sem pressão. Ela havia olhado para ele por um momento com aqueles olhos castanho-âmbar, e então havia dito que ia buscar uma limonada. E foi. Ricardo havia ficado parado no centro do largo por 3 segundos, que pareceram mais longos do que eram. E então havia se virado para Dona Perpétua com o sorriso mais controlado que havia conseguido produzir e dito que ela podia fazer as apresentações.
Perpétua havia sorrido de verdade desta vez. O tipo de sorriso que é uma vitória pequena e sabe que é. Naquela noite, Ricardo ficou acordado até tarde no quarto da pensão. Sabia que havia algo mudando, sabia que precisava fazer uma escolha logo, sabia que cada dia que passava, sem que ele dissesse a verdade, era mais um dia que ela construía algo com base em um fundamento que não era completo. E quanto mais pensava nisso, mais claramente entendia que havia feito com Alice exatamente o que Marcelina havia feito com ele. Havia colocado um interesse próprio acima da honestidade. Não com a mesma intenção, não com a mesma frieza. Mas o efeito, do ponto de vista de Alice, seria o mesmo. Isso o manteve acordado muito depois de a cidade toda ter dormido. Antes de continuar essa história, deixa eu te perguntar: você está conseguindo segurar o fôlego? Porque vai ficar ainda mais emocionante. Se você ainda não curtiu esse vídeo, faz isso agora, me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. E se você está aqui desde o começo, obrigado de verdade. Agora, vamos seguir. Setembro chegou em Ribeiro das Pedras com a promessa da chuva que o agosto havia adiado e com uma tensão que só Ricardo e Alice sentiam, porque era a tensão de duas pessoas que se aproximam de um precipício que nenhuma delas nomeou ainda, mas que ambas sabem que está ali. Nas semanas depois da festa de agosto, as visitas à Rua do Cruzeiro continuaram, mas havia algo levemente diferente. Uma cautela nova da parte de Alice que Ricardo percebia e que o angustiava. Ela não havia deixado de abrir a porta, não havia deixado de conversar, mas havia 1 centímetro a mais de distância que não era físico. Era o tipo de distância que as pessoas criam quando estão se protegendo de algo que ainda não sabem nomear. Ricardo entendia de onde vinha. Havia visto o que o gesto de Perpétua havia feito. Havia visto como Alice havia se recolhido com a naturalidade de quem aprendeu que esse é o movimento certo quando a situação pede. O que havia entre os dois era real. Disso ele não tinha mais dúvida nenhuma. Real da maneira que ele não havia sentido com Marcelina, que com a perspectiva do contraste entendia agora como havia sido mais encantamento do que amor, mais ilusão do que substância. O que havia com Alice era diferente porque ela nunca havia fingido nada, e exatamente por isso é que a mentira de Ricardo pesava mais a cada dia. Porque você não pode amar alguém de verdade e ao mesmo tempo construir esse amor em cima de uma base que essa pessoa não conhece completamente. Numa tarde de terça-feira, 10 dias depois da festa, Ricardo havia ido à Rua do Cruzeiro com a intenção firme de contar. Havia escolhido as palavras no caminho, havia decidido que o risco de perder o que estavam construindo era menor do que o risco de continuar construindo em cima de areia. Mas Alice havia aberto a porta com os olhos vermelhos. Não estava chorando naquele momento, mas havia chorado antes. E Alice era o tipo de pessoa que tenta esconder essas coisas com eficiência, mas que não consegue disfarçar completamente o rastro que ficam. Ricardo havia ficado parado no limiar da porta, sem saber exatamente o que fazer, e ela havia dito, com a voz firme, mas levemente trêmula nas bordas, que a dona Perpétua havia passado pela manhã. Havia passado com Lavínia. Tinham ficado na porta, não haviam entrado, o que era já uma declaração de que aquela casa não merecia a condescendência do interior. Perpétua havia encomendado um vestido, a primeira vez que qualquer pessoa da família Galvão encomendava qualquer coisa de Alice, e havia sido cordial de uma maneira que era pior do que a hostilidade aberta, a cordialidade de quem faz um favor para alguém que está muito abaixo de si e quer que isso fique claro. Depois, quando já estava indo embora, havia dito, como se fosse observação casual ao vento, que era bonito ver que o rapaz novo da pensão havia encontrado uma boa costureira para seus concertos, que era importante um homem que pensa em futuro ter quem cuide das roupas,
e que ela própria havia comentado com ele sobre as muitas qualidades de Lavínia como dona de casa, que era o tipo de coisa que um homem de bem precisava considerar. Alice havia ouvido tudo isso. Havia mantido o rosto quieto enquanto Perpétua falava. Havia dito que o vestido ficaria pronto em 2 semanas. Havia esperado elas irem embora e então havia fechado a porta e ficado parada no meio da sua sala com a sensação de que o mundo inteiro havia acabado de lhe explicar, mais uma vez, com muita clareza, exatamente qual era o seu lugar. Ela contou tudo isso para Ricardo, sem dramaturgia, com a voz seca de quem está relatando fatos, porque se colocar emoção, vai perder o controle que está mantendo por esforço. E ao terminar, olhou para ele com aquele olhar que avaliava antes de concluir, e disse, com uma honestidade que cortou, que ela sabia o que Ribeiro das Pedras pensava sobre ela, que sabia que era a costureira, a filha do professor que foi embora sem deixar nada de valor, a que não ia a lugar nenhum. E que sabia também que o Rigo era um homem que poderia ir a muitos lugares, jovem e capaz, e que o mundo tinha mais do que Ribeiro das Pedras a oferecer para alguém como ele, e que não estava dizendo isso para que ele respondesse nada. Estava dizendo porque era a verdade que sentia e preferia dizer do que ficar guardando como pedra no sapato. Ricardo ficou olhando para ela por um momento que foi longo. E então disse, com uma voz que havia baixado ao ponto de ser quase só para ela, que havia coisas que precisava contar, que havia chegado o momento de contar, que havia tentado antes e que havia perdido o momento, mas que não podia mais continuar sem que ela soubesse certas coisas sobre quem ele realmente era. Alice o olhou, e então bateram na porta. Era seu Antônio, com a expressão de quem está carregando uma notícia que preferiria não estar carregando. Disse que havia chegado um homem no armazém naquela tarde, vindo de Patos de Minas, um sujeito chamado Fulgêncio, que trabalhava com registro de terras, e havia dito que precisava falar com um tal de Ricardo Alcântara, dono da fazenda Santa Bárbara, sobre um papel urgente que não podia esperar. Havia informação de que esse homem estava em Ribeiro das Pedras. Seu Antônio havia dito que não conhecia nenhum Ricardo Alcântara na cidade. O homem havia descrito então, alto, ombros largos, voz pausada, mãos de trabalhador, e havia acrescentado que esse Ricardo Alcântara estava passando por ali com um nome diferente por razões que ele não sabia quais eram, mas que havia certeza de que era o homem. Seu Antônio olhou para Ricardo, Alice olhou para Ricardo, e Ricardo, pela primeira vez desde que havia chegado em Ribeiro das Pedras, não encontrou palavras. Havia um silêncio naquela salinha pequena que era diferente de todos os outros silêncios que eles haviam compartilhado. Era o tipo de silêncio que acontece quando algo se quebra dentro de um momento, quando o chão que parecia sólido revela que havia areia embaixo. Alice ficou olhando para ele, não com raiva, não ainda, porque a raiva leva um momento para chegar depois de uma surpresa grande. Havia nos olhos dela uma expressão que era mais parecida com a pessoa que leva uma pancada inesperada e fica um segundo processando antes de saber o que está sentindo. Ela disse o nome. Não Rigo. Ricardo. Ele disse que sim. Ela disse o resto, em voz baixa, como quem está confirmando uma conta que não quer que bata. Fazenda Santa Bárbara. Dono. Fazendeiro. Ele disse que sim. E então, aquela expressão processou e virou a coisa que ele havia temido, não raiva, mas algo que dói mais do que raiva, que era uma tristeza quieta misturada com a confirmação de algo que uma parte dela havia suspeitado sem querer acreditar, que era que o mundo continuava sendo o lugar que ela havia aprendido que era, onde as coisas boas tinham explicação por baixo que mudava tudo. Ela disse com a voz que havia ficado muito quieta, que gostaria que seu Antônio e ele saíssem da sua casa. Ricardo disse o nome dela. Ela não respondeu. Foi até a porta. Abriu. Ficou parada, segurando a maçaneta, olhando para o lado,
com a expressão de alguém que está usando toda a concentração que tem para manter o rosto estável. Seu Antônio tocou levemente o ombro de Ricardo e disse baixinho que era melhor ir. Ricardo foi até a porta, parou na frente de Alice. Tentou encontrar alguma coisa que fosse suficiente naquele momento. Não encontrou nada. Passou pela porta. Ela fechou. E o estalo seco da porta ao fechar foi o som mais alto que Ricardo havia ouvido em muito tempo. A manhã seguinte começou em Ribeiro das Pedras, como todas as manhãs, com o galo do vizinho de Dona Filomena, com o cheiro de pão na padaria da rua principal, com a luz de setembro entrando pelas frestas das janelas de madeira. Mas havia um sussurro diferente no ar, o tipo que as cidades pequenas produzem quando há algo novo para processar. E esse sussurro tinha o nome de Ricardo Alcântara. Fulgêncio havia ficado na pensão de Dona Filomena e havia jantado na mesa comum da noite anterior, com a tendência dos homens de negócios a contar mais do que deveriam sobre assuntos que não eram seus. Não havia dito tudo, mas havia dito o suficiente. Que o hóspede que estava ali como Rigo era na verdade o dono de uma das maiores fazendas do Alto Paranaíba, que havia chegado a Ribeiro das Pedras sob identidade diferente por razões que Fulgêncio não sabia quais eram. E Dona Filomena, que era discreta quando precisava e indiscreta quando a notícia era grande demais para guardar, havia contado para a comadre da padaria cedo, e da padaria havia chegado ao armazém de seu Antônio, e do armazém havia se espalhado pelo resto da cidade, com a velocidade que só o boca a boca de cidade pequena consegue atingir. Ricardo soube que a notícia estava solta quando desceu para o café da manhã, e percebeu, pelo jeito como Dona Filomena olhou para ele ao servir, que já não havia mais segredo para guardar. Não correu para a Rua do Cruzeiro imediatamente. Sentou, tomou o café, organizou os pensamentos. Precisava saber o que queria dizer antes de dizer, porque desta vez não havia segunda chance de chegar à porta de Alice com palavras erradas. Antes que pudesse sair, Dona Perpétua chegou. Não a pensão. Ela não entraria numa pensão. Ela o esperou na rua, com Lavínia ao lado e duas outras mulheres da cidade que serviam como audiência. E quando Ricardo saiu pela porta, ela estava parada do outro lado com aquele sorriso que era mais afiado do que qualquer faca. Disse que havia ouvido sobre a pequena confusão, usando a palavra confusão com o tom de quem diz farsa. Disse que esperava que o Sr. Alcântara, agora que estava livre do disfarce, pudesse ser recebido de forma mais adequada às suas posses. Disse isso olhando levemente para Lavínia, o subtexto exposto como pano lavado no varal. Disse que Ribeiro das Pedras era cidade pequena, mas tinha famílias de caráter, e que um homem de posição merecia companhia de igual nível. Ricardo a olhou. Depois olhou para Lavínia, que estava com os olhos no chão, com a expressão de alguém que está sendo usada como peça num jogo que não pediu para jogar. Depois olhou de volta para Perpétua. Disse, com a voz pausada e firme que era a sua quando havia tomado uma decisão, que agradecia a recepção, que era verdade que era dono da fazenda Santa Bárbara e que havia chegado a Ribeiro das Pedras sob identidade diferente. Que havia uma pessoa a quem devia explicação verdadeira e que ia fazer isso agora. Inclinou levemente a cabeça, que era o mínimo de cortesia que a situação exigia, e foi em direção à Rua do Cruzeiro. Ouviu Perpétua dizer, atrás dele, para a audiência das duas mulheres, que era uma pena quando um homem de família desperdiçava atenção em situações que não tinham futuro. E havia nessa frase o veneno específico que ela guardava para Alice, dito em público para que chegasse a quem precisava chegar pelas vozes dos outros. Ricardo não parou. A porta da Rua do Cruzeiro estava fechada com aquela qualidade de fechado que não é ausência, mas escolha. Ricardo bateu. Uma vez, duas. Silêncio. Bateu uma terceira vez e disse o nome dela com a voz que não era chamado, mas era pedido. Nada.
Ficou parado na porta por um tempo que foi longo, com a mão ainda levantada e o sol de setembro no pescoço. Depois foi embora. Voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. 3 dias de porta fechada e silêncio, que não era a ausência dela, porque o vulto se movia atrás do pano da janela quando ele chegava, e às vezes ouvia a máquina de costura parar um momento ao som dos passos dele na calçada. Ela estava, apenas não abria. No primeiro desses dias, Ricardo havia ficado parado na porta por uns 10 minutos. Depois, havia ido até o fim da rua e voltado como se fosse tentar de novo. E depois, havia desistido com a sensação de estar fazendo algo que parecia mais invasão do que pedido. Havia ido ao armazém de seu Antônio e ficado ali por um tempo sem comprar nada, conversando com o velho sobre o clima, sobre a safra de café da região, sobre qualquer coisa que não era a coisa que ele queria conversar. No segundo dia, havia chegado com um bilhete que havia escrito e reescrito 3 vezes no quarto da pensão. O bilhete dizia: "Eu sei que não devia ter feito do jeito que fiz. E sei que você tem razão em estar com raiva. Só queria que você soubesse que o que aconteceu entre a gente foi a coisa mais real que eu tive em muito tempo." Havia dobrado o papel, havia batido na porta, havia ouvido o silêncio do outro lado e havia deslizado o papel por baixo da porta com o cuidado de quem está entregando algo que pode ser recusado. Havia ficado parado por um momento, ouvindo o silêncio daquele lado. Depois havia ido embora, sem ter certeza se ela havia pego o papel ou deixado ali no chão. No terceiro dia, havia passado pela rua do Cruzeiro sem bater. Havia apenas andado devagar pela calçada do outro lado, olhando para a casa com a varanda pequena e as flores roxas nas jarrinhas de barro da janela, e pensado em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde de chuva em que havia chegado encharcado pedindo abrigo. Pensado em cada conversa, em cada silêncio compartilhado, em cada pequeno momento que havia construído algo que ele não sabia nomear completamente, mas que sabia que era precioso. E havia pensado também que havia uma ironia grande naquilo. Havia ido a Ribeiro das Pedras para testar se conseguia ser amado sem o nome e o dinheiro, e havia conseguido. E então havia colocado o nome e o dinheiro exatamente no caminho do que havia conseguido. Seu Antônio, no terceiro dia, disse com a gentileza direta que era a sua marca, que Alice havia passado pelo armazém na manhã anterior e estava bem fisicamente. Que nos olhos dela havia o olhar de alguém que tomou uma pancada e está decidindo como vai ficar de pé depois. Que não podia falar por ela, não era seu direito. Mas que, na sua opinião de homem que a conhecia há muitos anos, Alice Ferreira não era o tipo que fecha portas para sempre. Era o tipo que precisa de tempo para decidir se o que havia do outro lado da porta valia o risco de abrir de novo. Ricardo ouviu. Disse que entendia. E foi para o quarto da pensão e ficou sentado na beira da cama por 1 hora, sozinho, olhando para as próprias mãos, apenas pensando. Pensou em Marcelina, que havia ido embora, sem dar a ele a chance de saber o que havia de errado. Havia apenas ido e deixado o bilhete de 3 linhas. Pensou em como havia guardado aquilo como evidência de que as pessoas não ficam. Pensou em como havia chegado a Ribeiro das Pedras com esse medo disfarçado de experimento. E pensou, com uma clareza que chegou devagar, mas chegou inteira, que havia feito com Alice exatamente o que Marcelina havia feito com ele. Havia preferido proteger seu próprio coração a respeitar o dela. Não era a mesma coisa. As intenções eram completamente diferentes. Mas o efeito, do ponto de vista de Alice, era o mesmo. Levantou da beira da cama. Foi até a mesa pequena do quarto, pegou o papel e a caneta que Dona Filomena deixava para os hóspedes e escreveu. Não uma carta longa, não um discurso. Apenas uma linha. Não vou embora sem falar com você. Não como Rigo, como eu mesmo. Me dá esse tempo.
Dobrou o papel, foi até o armazém de seu Antônio e pediu que entregasse. Seu Antônio olhou para o papel dobrado, depois para Ricardo, depois guardou no bolso do avental sem dizer nada. Naquela tarde, Ricardo esperou no quarto. Não havia resposta naquele dia, nem no seguinte pela manhã. Mas no seguinte à tarde, quando o sol já estava descendo pelo lado das mangueiras, seu Antônio passou pela pensão e entregou um papel dobrado de volta. Ricardo o abriu. Havia uma linha com a letra cuidadosa, que era a letra de quem aprendeu a escrever, com alguém que amava as palavras. A linha dizia: amanhã de manhã, depois que a cidade acordar e antes que comece a olhar. Ricardo ficou olhando para aquela linha por um tempo muito maior do que ela durava. Ele chegou à Rua do Cruzeiro quando o sol ainda estava baixo e a cidade tinha aquele frescor de início de manhã que setembro mineiro oferece como compensação pelo calor que vem depois. A rua estava quieta. Ao longe, a sineta da igrejinha marcou a hora com aquele toque que parecia pedir atenção a algo importante. Bateu na porta. Ela abriu depois de um momento. Estava com a roupa simples de trabalho, o pente de madeira no cabelo, os olhos que não haviam dormido o suficiente, mas que estavam firmes com a firmeza que era a marca dela. Fez um gesto para ele entrar. Ele entrou. A casa estava como sempre. A máquina de costura, os tecidos, os livros na prateleira. Cheirava ao café que havia sido feito cedo e à lavanda que ela usava para guardar os tecidos. Ricardo ficou parado no meio da sala e ela ficou parada na frente dele. E havia entre os dois o tipo de silêncio que precisa ser dito antes que possa ser quebrado. Ele começou. Não com desculpa. Começar com desculpa seria sobre ele. Começou com ela. Disse que queria primeiro que ela soubesse o que havia sido real. Que cada conversa havia sido real. Que o interesse nos livros do pai dela era real. Que a admiração pelo jeito que ela tratava as coisas com cuidado, pelo jeito que ela falava com honestidade, sem crueldade, pelo jeito que ela havia oferecido café sem fazer cerimônia naquela tarde de chuva, como se fosse a coisa natural do mundo, tudo isso havia sido real. Que o que havia sentido crescendo entre os dois, que havia passado semanas tentando não nomear porque nomear assustava, havia sido inteiramente real. Que nada do que havia acontecido entre eles havia sido mentira, exceto o nome. Alice o ouviu de pé, com os braços levemente cruzados. Não de forma fechada, mas de forma contida, como quem está segurando alguma coisa que não quer soltar antes de decidir se vai. Ele continuou. Contou sobre Marcelina, não para se justificar, mas porque ela merecia entender de onde havia nascido aquela ideia de trocar o nome e as roupas e vir até Ribeiro das Pedras fingindo ser outro. Contou o bilhete de 3 linhas. Contou os 2 anos de desconfiança que haviam ficado. Contou a mãe, as palavras na varanda antes de ela partir, o mapa dobrado que havia guardado até a noite em que finalmente abriu. Disse que havia feito algo que havia machucado ela, e que sabia disso, e que se pudesse desfazer faria, mas que não podia, que só podia explicar de onde havia vindo e ser honesto sobre o que havia encontrado que não havia esperado encontrar. Depois ficou quieto. Alice ficou quieta também por um longo momento. O relógio de cuco de madeira na parede marcou os segundos com aquela objetividade dos relógios que não entendem de peso emocional. Disse, finalmente, com a voz que havia ficado mais baixa, mas mais firme ao mesmo tempo, que o que a havia magoado não havia sido descobrir quem ele era. Havia sido descobrir da maneira que havia descoberto, pelo rumor, pela boca dos outros, pela expressão de seu Antônio na porta, e não pela voz dele. Que havia estado esperando que ele dissesse, havia sentido que havia tentado 2 vezes e recuado, e havia ficado quieta porque achava que quando fosse a hora certa ele ia. E quando a hora chegou, veio de fora, e não dele. Ricardo ouviu isso,
e reconheceu que era a verdade mais justa que ela poderia ter dito. Disse que sim, que havia tido medo, que havia construído o plano inteiro para não ter medo de ser enganado e que havia acabado tendo medo de ser honesto, o que era pior. Disse que entendia se ela precisasse de mais tempo, que entendia se esse tempo nunca terminasse, que não estava ali para pedir nada, estava ali porque havia dito que ia falar como ele mesmo, e era o que estava fazendo. Então, fez algo que não havia planejado fazer. Tirou do bolso da camisa o terço de contas de madeira que havia sido da mãe. O único objeto de si mesmo que havia levado para Ribeiro das Pedras, que havia ficado no bolso de cada roupa surrada, que havia vestido como Rigo, sem que ninguém nunca visse. Colocou sobre a mesa de costura de Alice, ao lado dos carretéis de linha, e disse que aquilo havia pertencido à mulher que havia lhe ensinado a única coisa que o dinheiro não compra. E que estava deixando ali não como presente, mas como a única prova concreta que tinha de que havia uma parte de si mesmo que nunca havia mentido em coisa nenhuma. Alice olhou para o terço sobre a mesa. Ficou muito quieta. Depois ergueu os olhos para ele e havia neles algo que havia mudado, uma abertura pequena, mas real, como a fresta de uma porta que começa a mover depois de tempo fechada. Disse que precisava de tempo para pensar. Ele disse que tinha. Que ia ficar em Ribeiro das Pedras o tempo que fosse necessário. Que se ela decidisse que era não, ele respeitaria. Que se ela quisesse que ele fosse logo embora, ele também respeitaria. Mas que, enquanto ela não dissesse, ficaria. Ela assentiu. Muito levemente. Ele foi até a porta. Parou. Virou. E disse, porque era a última coisa honesta que tinha a dizer naquele momento, que quando havia chegado a Ribeiro das Pedras, havia ido em busca de alguém que o amasse sem saber o que ele tinha. E que havia encontrado a única coisa que não havia esperado encontrar, que era alguém que o havia feito querer ser melhor do que havia chegado. Alice ficou olhando para ele na porta por um momento que durou o suficiente para que ele sentisse cada segundo que passava. Depois disse, com a voz quieta que era a dela quando estava dizendo algo que importava de verdade, que o pente de madeira que ela usava no cabelo todos os dias havia sido do pai. Que era a única coisa que ela tinha dele que a tocava todos os dias. Que havia coisas que a pessoa carrega não porque são belas, mas porque são verdadeiras. Ricardo ficou parado na porta, sem entender completamente, mas sentindo que havia uma resposta naquelas palavras. Uma resposta que não era sim ainda, mas que era a abertura da possibilidade do sim. Ela disse, volta amanhã. Ele saiu pela rua do Cruzeiro, com o sol da manhã batendo de lado, e a sensação de que o ar de Ribeiro das Pedras havia ficado diferente, mais fácil de respirar, mais cheio de alguma coisa que não era certeza, mas era esperança. E esperança, ele sabia agora com toda a clareza, era a coisa mais corajosa que existia quando a pessoa tinha razão para desconfiar dela. Antes de continuar, um momento. Se você chegou até aqui nessa história, você sabe o quanto ela mexe com a gente. Compartilha com alguém que você ama. Uma mensagem, um áudio, uma chamada. Às vezes basta lembrar alguém que você pensa nele. Agora vamos para o final de Ricardo e Alice, que ainda tem muito para acontecer. Voltou no dia seguinte e no outro. E em cada um desses dias, a porta abriu um pouco mais cedo do que no anterior. E as conversas foram encontrando o ritmo que haviam perdido. E foram encontrando também algo que talvez nunca houvesse estado ali completamente antes. Que era a honestidade inteira dos dois, sem disfarce de nenhum lado, ela sem a armadura que o mundo havia lhe dado e ele sem o nome emprestado que havia pensado que precisava. Houve uma tarde em que estavam sentados na varanda da casa dela, ela costurando a mão e ele lendo um dos livros da prateleira do pai dela, com o sol de setembro entrando de lado e fazendo a luz dançar nos fios de linha sobre a mesa.
E havia uma qualidade naquele silêncio que Ricardo reconheceu com a nitidez de algo que havia esperado sem saber que esperava. Era o silêncio de estar em casa. Não a casa de tijolos e telhas e terra escriturada. A casa que existe quando a pessoa está no lugar certo com a pessoa certa e não precisa ser diferente de quem é. Alice havia olhado para ele num determinado momento, sem motivo aparente, o jeito que as pessoas olham quando estão pensando em algo que não é a tarefa da mão. E Ricardo havia olhado de volta. E havia entre eles um sorriso que foi crescendo devagar nos dois ao mesmo tempo, como coisa que não pede licença e não precisou, e naquele sorriso havia a resposta que ela havia estado construindo ao longo daqueles dias, um tijolo por vez. Ela havia dito sem largar a costura, mas com a voz que ele havia aprendido a reconhecer quando estava dizendo algo que importava, que havia uma coisa que queria saber. Ele disse que podia perguntar. Ela disse que quando ele havia chegado naquela tarde de chuva e ficado na varanda, encharcado, havia sentido alguma coisa ou havia sido apenas mais um lugar para se abrigar. Ricardo pensou por um momento, não para construir resposta, mas para encontrar a correta. E disse que havia sentido que havia esquecido alguma coisa naquela casa, mas que havia demorado 50 metros de caminhada para entender o que era. Ela perguntou o que era. Ele disse que era a sensação de que havia um lugar no mundo onde podia ser ele mesmo. Alice ficou quieta. Depois disse, com a voz mais baixa, que aquilo havia sido o que ela havia sentido também. Que havia tantos anos que havia aprendido que seu lugar era o de invisível, que quando alguém a havia enxergado de verdade, não havia sabido o que fazer com isso. Que havia passado semanas tentando encontrar o interesse que devia haver por baixo, o motivo escondido, a conta que não fechava. E que havia encontrado, no fim, algo que não havia conseguido recusar, que era que ele havia voltado sempre sem precisar de conserto nenhum. Ricardo olhou para ela por um momento que foi longo e silencioso. E então, com o cuidado de quem está fazendo algo que sabe que importa e por isso faz devagar, estendeu a mão sobre o espaço entre as cadeiras deles, apenas colocou a mão ali, aberta, sem forçar, sem exigir. Uma oferta simples, do mesmo jeito que ela havia oferecido café numa tarde de chuva, sem cerimônia nenhuma. Alice olhou para a mão, olhou para ele e colocou a mão dela na mão dele. E ficaram assim, na varanda pequena da Rua do Cruzeiro, com a costura no colo dela e o livro no colo dele e as mãos encontradas no meio. Enquanto o sol de setembro de 1924 ia descendo sobre os morros de barro vermelho de Ribeiro das Pedras, com a lentidão específica dos fins de tarde que a pessoa quer que nunca terminem. 3 anos depois, em setembro de 1927, a fazenda Santa Bárbara tinha uma varanda nova no lado que pegava a sombra da tarde, porque Alice havia dito, na primeira semana em que havia chegado à fazenda, que varanda boa é aquela onde a pessoa pode sentar sem precisar de chapéu. E Ricardo havia concordado e mandado construir em 2 semanas com a rapidez de quem finalmente tem uma razão concreta para fazer as coisas logo. A varanda tinha 2 cadeiras de madeira com almofadas de tecido azul escuro, costuradas pela dona da casa com a precisão que era sua marca, e uma mesinha entre elas onde cabia uma bandeja de café e, às vezes, um livro aberto com a página marcada com uma folha seca, que havia caído no caminho e que Alice havia achado bonita o suficiente para guardar. Era ali que os dois costumavam ficar nas tardes de domingo. Ela com a costura que havia substituído a costura de necessidade pela costura de prazer, ele com os papéis da fazenda que às vezes tentava trazer para a varanda, mas que ela havia estabelecido que domingo era dia de livro e não de conta. E Ricardo havia achado que essa era uma das regras mais sensatas que alguém havia estabelecido para a fazenda Santa Bárbara em toda a sua história.
Ribeiro das Pedras havia ficado para trás, não como lugar ruim, mas como capítulo que havia cumprido o que precisava cumprir. Seu Antônio havia recebido uma carta de Ricardo 6 meses depois que os dois haviam partido, contando que estavam bem e que Ricardo devia muito ao homem que havia guardado segredos e entregado papéis dobrados no momento certo. Seu Antônio havia respondido com uma linha: "Eu sabia desde o café do primeiro dia que você não era tropeiro." Mas parecia gente boa, então eu deixei quieto. Alice havia chegado à fazenda Santa Bárbara pela primeira vez numa manhã de novembro de 1924, quando o jacarandá do lado da entrada estava florido de roxo, e as flores caíam no caminho como tapete feito pela árvore sem que ninguém pedisse. Ela havia descido da carruagem, havia ficado parada olhando para a fazenda por um momento com a expressão de quem está avaliando algo grande, e então havia dito, com o canto da boca levemente curvado, naquele sorriso que ele havia passado semanas tentando provocar, e que agora era dele todos os dias, que a varanda estava no lado errado. Ricardo havia perguntado por quê. Ela havia dito que pegava sol a tarde inteira e que era impossível sentar sem chapéu. Ricardo havia ficado quieto por um segundo e então havia rido de verdade com o corpo, o tipo de riso que havia esquecido que sabia dar, e havia dito que ia mandar construir uma nova varanda. Ela havia dito que não era urgente. Ele havia dito que era. O pente de madeira entalhada ainda estava no cabelo de Alice todas as manhãs quando ela acordava, como havia estado nos cabelos dela todos os dias desde que o pai havia lhe dado há mais de 10 anos. Estava ali quando ela saiu pela primeira vez pela manhã da fazenda Santa Bárbara. Estava ali na manhã em que essa história termina, no setembro de 1927, quando ela está sentada na varanda nova, com a sombra da tarde e o café no copo, e a costura que é prazer, não necessidade. E o terço de contas de madeira que havia pertencido à dona Cecília estava na mesinha entre as duas cadeiras, ao lado da bandeja de café. Alice havia colocado ali um dia sem cerimônia, do jeito que ela fazia as coisas que importavam, sem anúncio nem explicação, apenas o gesto que diz o que precisa dizer. Ricardo havia chegado à varanda naquela tarde, havia visto o terço na mesinha, havia olhado para ela. Ela havia levantado os olhos da costura, havia encontrado o olhar dele e havia dito que fazia sentido que ficasse ali onde os dois pudessem ver. Ricardo havia sentado na cadeira ao lado dela, sem dizer mais nada, e havia ficado. Como havia ficado todos os dias desde então, e como ficaria por todos os dias que viessem depois, naquela varanda que pegava a sombra da tarde, ao lado da mulher que o mundo de Ribeiro das Pedras havia descartado como se não valesse coisa nenhuma, e que havia sido desde aquela tarde de chuva em que ele havia aparecido encharcado numa varanda que não era sua, a única pessoa que havia olhado para o homem e não para o fazendeiro. E havia entre os dois, naquela tarde de setembro de 1927, enquanto o sol descia pelos morros e o café esfriava devagar e as folhas do jacarandá faziam sombras que se moviam no chão da varanda nova, o silêncio mais bonito que existe no mundo, que é o silêncio de duas pessoas que não precisam mais dizer nada para que o outro saiba exatamente o que estão sentindo. Às vezes, o amor verdadeiro não chega com fanfarra, nem com declarações que enchem o ar de uma sala. Chega devagar, como a chuva que começa com uma gota só na janela, que a pessoa ouve antes de ver, e que quando percebe, já está dentro de casa ouvindo o som dela no telhado e sentindo que está bem. Chega no momento em que o silêncio com outra pessoa é mais cheio do que qualquer conversa que você já teve. Chega quando você percebe que há um lugar no mundo onde pode ser você mesmo, inteiro, sem tirar nem botar. E chega às vezes pela varanda de uma casa pequena, numa tarde de chuva, com um chapéu surrado e uma camisa molhada, no lugar mais improvável do mundo, com a pessoa que todo o resto havia decidido ignorar.
E é exatamente por isso que o mundo quase sempre erra nessas coisas. Porque o amor verdadeiro nunca perguntou a opinião do mundo antes de aparecer.